Tá, então assim, ó. Quando a gente está falando de formas que o ser humano usa para compreender o mundo, a gente fala mais ou menos de 4 formas. 4 ou 5. Que é o senso comum, a ciência, a religião, a filosofia e a arte. O senso comum vocês já fizeram um trabalho sobre, mas a gente vai ver as características agora de forma geral. Eu trago no vídeo também essas características. A ciência, também a gente vai ver algumas características em específico, tá? Eu vou aumentar a tela aqui. Onde é que eu aumento essa tela aqui? Só um pouquinho. Aqui. Então, olha só. Quando a gente fala de senso comum, a gente está falando daquele conhecimento que a gente adquire no nosso dia a dia, da experiência cotidiana. É um conhecimento que não necessita uma reflexão e uma elaboração mais profunda. É diferente do conhecimento científico. É diferente do conhecimento filosófico. Esse saber de senso comum a gente adquire sem se dar conta, de imediato. O que eu quero dizer com isso? Quando você aprende a atravessar uma rua, ou quando você aprende, por exemplo, a ir no banheiro, ou a comer desse jeito e não do outro jeito, você está aprendendo um tipo de saber que é do senso comum. Esse tipo de saber geralmente é passado de geração em geração pelos nossos pais, pelos nossos avós. Esse tipo de saber é super importante para que a gente se mantenha vivo, esteja vivo no mundo, né? Alguém teve que me ensinar a atravessar a rua. Alguém teve que me ensinar a, por exemplo, tomar água. Alguém teve que me ensinar a comer um alimento, né? Ou a buscar o meu alimento. Então, esse tipo de conhecimento, ele é um conhecimento do dia a dia. Ele nos mantém vivo, mas ele também tem seus problemas. Quais são os seus problemas? Às vezes a gente aprende lá, de geração em geração, algumas coisas como, por exemplo, a mulher tem que ser submissa ao homem, porque ela deve ser dona de casa. A gente aprende isso às vezes. Os nossos pais, às vezes, reproduzem isso. Os nossos avós, talvez, ensinaram nossos pais assim. E talvez nós fomos ensinados assim. E aí cabe a gente parar para pensar até que ponto esse saber, às vezes, não ressalta preconceitos, não é discriminatório, não é intolerante. Então, da mesma maneira que o senso comum nos ajuda a viver por algumas questões, ele também traz algumas coisas que a gente tem que pensar, colocar o grande ponto de interrogação e se questionar, tá? Isso eu trouxe um pouquinho no vídeo com a ideia da Filó, né? A Filó ali e a amiga da Filó, tá? Se vocês viram o vídeo. O senso comum é um saber ametódico. O que é ametódico? É aquele saber que não tem método. Método. A ciência já tem método. A ciência é um saber metódico, tem um método científico. O senso comum é ametódico, não tem etapas para seguir. Ele não tem um sistema de etapas, então ele é não sistemático. E daí eu coloquei aqui embaixo para vocês. Não segue um conjunto de regras. Por quê? Porque é aquele saber que eu adquiro na minha experiência do dia a dia, de imediato. Que eu vou lá e vou fazer aquilo para resolver o meu problema. Deu. É um tipo de saber que vai se contentar com as aparências. É isso, deu, eu não vou aprofundar. É o superficial, deu, aprendi, ok, vou aprofundar, né? Aqui eu coloquei para vocês, senso comum é superficial, acrítico. O que é acrítico? Que não exerce a crítica, ele não busca as causas e o porquê das coisas. A ciência vai buscar as causas e o porquê. A filosofia também. Mas a filosofia é diferente da ciência. O senso comum, ele é um saber que não aprofunda o conhecimento. Ele é aquilo, é o superficial, deu, aprendi, ok, é a experiência cotidiana. Aqui eu ressaltei de novo para vocês. Saber passado de geração em geração ou pela tradição. Às vezes pela tradição, sei lá, meus pais me ensinaram assim, meus avós me ensinaram assim, a cultura me ensinou assim. E aqui que está o perigo, a gente tem que ver até que ponto coisas que a gente pensa e reproduz é tradição ou é arcaísmo, já é antigo, digamos assim, né? Então a gente pode pensar esse problema assim. Aqui, ó, é um saber subjetivo. O que é subjetivo? A palavra subjetivo
ele é do sujeito, da pessoa. Cada pessoa vê o mundo de uma maneira, formando as suas opiniões. Riquelme vê de um jeito, Mariana vê de outro jeito. É um saber subjetivo, seu. Tu aprendeu, Mariana, a atravessar a rua de um jeito. O Riquelme aprendeu de outro jeito. É um saber que cada um vê da sua maneira. É um saber que não se preocupa com uma fundamentação e uma crítica, não exerce uma crítica, uma fundamentação no sentido de buscar o porquê daquilo ou as causas. Mais 2 pontos. O senso comum é um saber próprio para a resolução de problemas práticos do dia a dia. É um saber que me ajuda a resolver problema prático do dia a dia. A maior parte do conhecimento do ser humano provém do senso comum. O que mais a gente conhece provém do senso comum, tá? Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai para a escola por quê? Para a gente sair um pouco do senso comum, buscar informação, buscar conhecimento para além daquilo que nos foi ensinado, né? Outro ponto, é um saber baseado em fatores culturais, tem muito a ver com a cultura, né? Às vezes com a religião, com as questões mágicas, com questões psicológicas particulares de cada um, por isso que é subjetivo, do sujeito, tem a ver com a cultura, por fatores culturais, né? Às vezes a cultura vai me ensinar desse jeito, ou desse outro jeito, então o senso comum tem muita relação com os fatores culturais, sejam eles religiosos, mágicos, psicológicos ou particulares. E é um saber por tentativa e erro. Vocês já pararam para pensar que para atravessar a faixa, ou atravessar a rua em algum momento, alguém teve que errar. Alguém teve que errar. Porque ao errar, a pessoa viu que não podia fazer desse jeito. Desta forma prática. Ela tinha que buscar outro jeito. Então, o senso comum é um saber de tentativa e erro. Quando vocês, por exemplo, a mãe de vocês ou o pai de vocês diz assim, toma chá de boldo que ajuda na digestão. Isso é um saber de senso comum, passado de geração em geração. Mas já pararam para pensar que alguém pode ter morrido por causa disso? No sentido de que, até descobrir que o boldo fazia bem para o estômago, muitas coisas a pessoa não errou, ou tomou que fez mal. A primeira pessoa, vamos pensar assim, a ciência vai ver o senso comum da seguinte forma, bom, se o boldo está fazendo bem para dor de estômago, é um conhecimento passado de geração em geração, a ciência vai olhar para isso e vai dizer, não, a gente vai estudar isso e vai buscar a prova disso. E para buscar a prova, a ciência vai usar um método, ela vai mostrar isso de alguma forma, tá? O primeiro ponto, o senso comum, deu para entender mais ou menos de forma geral, assim, as características, Riquelme e Mariana? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta em específico? Não ficou nenhuma dúvida para mim. Tá. Eu vou passar então para a ciência, para a gente andando. Aqui, ó. Coitado, é tão diferente. Que desperdício, são todos iguais. Às vezes o senso comum torna as coisas uma massa. E aquele que pensa fora do senso comum é visto como diferente. Então pensem às vezes as opiniões de vocês, quando vocês pensam coisas diferentes, para além da massa, né? Às vezes vocês não são vistos como loucos ou, esse é diferente, não pensa igual a gente. O senso comum é aquela coisa assim, ó, o problema do senso comum, tá? Maria ou João vai com as outras. Não tem opinião própria, sabe? Isso é perigoso. Senso comum aqui, ó, a charge, ó. E aí diz assim, para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão mais quentinho. Claro, porque quando a gente está no senso comum, a gente está na nossa zona de conforto, dentro da caverna. A gente não está fora da caverna. A gente não está exercendo a crítica. A gente não está no quentinho. A gente está no frio. A gente está sendo diferente. A filosofia é nos tirar um pouco do senso comum. É observar que o senso comum é importante, sim, para nos manter vivo, como eu falei, mas a gente precisa questionar, problematizar.
E a filosofia vai fazer isso. E aí chegamos nas características gerais da ciência, que vocês vão ver se difere totalmente do senso comum. Se o senso comum não busca, não aprofunda, é aquele conhecimento superficial, a ciência vai fazer o contrário. Ela vai buscar, vai aprofundar as causas e as leis das coisas, do mundo, ela vai além da aparência. Ela vai buscar a profundidade desse conhecimento. É um saber que organiza, classifica e ordena. Na biologia, vamos pegar o exemplo da biologia. Como que você sabe que isso é um mamífero, isso é uma ave, ou isso é, sei lá, um dinossauro? Porque a ciência estudou, organizou, classificou e ordenou. A ciência, ela tem como base a capacidade racional, a capacidade de pensamento, de entender as coisas, diferente da religião. A religião vai ter como base não a razão, mas a fé, e isso é diferente. A ciência, ela conduz à descoberta. Com a ciência a gente descobre coisas novas. Essa semana, por exemplo, a NASA descobriu que existe água no lado oeste, se eu não me engano, da Lua. É a ciência que fez essa descoberta. E ela faz essas descobertas de forma clara e objetiva. Hoje nós temos uma onda aí, né, os terraplanistas. Os terraplanistas, por exemplo, eles desafiam a questão lógica da ciência, por quê? Porque eles estão questionando o método científico. Não tem relação com a capacidade racional. É algo, desculpa a expressão, é uma ignorância, tá? É ingênuo. Sim. Porque a ciência usou da sua capacidade racional e já provou que a Terra é redonda, né? Uhum. Vamos lá. A ciência é um saber falível. Essa palavra é importante. Eu já estou dando alguns spoilers aqui que vocês podem usar no trabalho, esse 5 aí. O que é um saber falível? Ela falha. Como assim ela falha? É um saber que pode mudar, gente. A gente acha assim, descobriu tal coisa, agora é para sempre. Não, pode vir um cientista e propor outra hipótese. E essa hipótese ser melhor. Eu não sei se alguém de vocês olhou Dark já, na Netflix. Eu não olhei, mas já ouvi falar. É bom, né? É uma série boa. Dark, por exemplo, a todo momento está questionando essa questão. O que é de fato o mundo? Né? Então, a ciência é esse saber falível. Ela pode mudar a qualquer momento, caso seja descoberta uma outra hipótese, uma outra teoria. Por exemplo, na ciência acreditava que a Terra era o centro do universo e o Sol girava em volta da Terra. Se reviu isso e veio outro cientista e propôs, não, peraí, é a Terra que gira em volta do Sol. Então é um saber falível. É um saber técnico. Usa instrumentos técnicos. E aqui a gente lembra da ideia do laboratório. Usa, por exemplo, a substância química, usa a prova, faz experimentos, né? Seja a ciência, por exemplo, da medicina. Mas professor, por exemplo, a administração, né? É uma ciência. Tá, mas que saber técnico ela usa? Ela usa a metodologia dos números, por exemplo. A sociologia, que saber técnico ela usa? Ela usa um tipo de metodologia para entender a sociedade. Não vem do nada, né? Instrumentos técnicos, por exemplo, a mecânica vai usar seus instrumentos técnicos. Quando você estuda o corpo humano na anatomia, na medicina, né? Você está usando instrumentos técnicos. A ciência é um saber metódico e sistemático. Se o senso comum é ametódico, não tem método, a ciência tem um método. E é muito claro, método científico. E tem um sistema, é organizado. Segue um conjunto de regras chamado de método científico. E aqui nós temos as etapas do método científico, pessoal. Tá? Isso aí também está no podcast lá que vocês vão ouvir. Que é o seguinte, a ciência começa com um problema e uma dúvida. Se eu quero buscar alguma coisa, eu vou ter que ter um problema, uma dúvida, para mim buscar uma solução. A partir do problema e da dúvida, eu vou fazer a pesquisa e a observação.
vou levantar hipóteses, vou criar uma teoria científica, vou fazer experimentos e experiências, vou demonstrar isso para as outras pessoas e provar isso, e aí depois, os resultados que eu tiver, eu vou publicar em alguma coisa científica, para que outros cientistas e outras pessoas façam o mesmo procedimento e cheguem ao mesmo resultado. Então, aquele exercício lá da atividade 5. Meu problema, a dúvida é a cura do câncer. Ok, a cura do câncer. Que tipo de pesquisa e observação eu faria para descobrir a cura do câncer? Que hipótese eu vou levantar? Que teoria científica eu vou levantar? Qual é a teoria científica? Ah, sei lá, a cura do o câncer provém devido à má alimentação, a relação ruim com os alimentos. Bom, para mim descobrir essa teoria, que experimento eu vou fazer? Que experiências eu vou fazer? E depois, eu vou demonstrar como essa minha prova. E assim vai. Aquele exercício é justamente para fazer isso. Essas são as etapas do método científico. E aqui alguns exemplos para ir encaminhando para o final. Exemplos da ciência, né? Todo o corpo mantém o seu estado de repouso ou de movimento, uniforme, seguindo uma linha reta, se não for compelido a mudar o seu estado por forças nela impressas. Primeira lei de Newton é um conhecimento da física. Vocês estão tendo física agora, né? Conhecimento da física. Conhecimento científico da física. O amor é resultado de mecanismos puramente fisiológicos que envolvem hormônios e receptores cerebrais. É um conhecimento científico baseado na química para explicar o amor, né? A hipoglicemia é uma diminuição no nível de glicose no sangue. Ela pode produzir uma variedade de sintomas e efeitos, mas o principal problema resulta do fornecimento inadequado de glicose para o cérebro. Bom, a gente sabe isso porque a ciência pesquisou. A ciência buscou isso, né? Então, são exemplos de ciência aqui. Mais adiante, a gente vai ver religião e as características da filosofia, mas não vai ser hoje. Hoje eu quis dar um panorama geral, assim, para que vocês tenham ideia, mais ou menos, do que vai ser isso.